E aí, gente, beleza? Você é daqueles que sempre reclama que por que inglês é tão difícil? Então esse vídeo foi feito pra você, porque nele eu vou te mostrar como que inglês é muito fácil, tá bom? Fique ligado! Então, gente, nesse vídeo eu vou te dar 5 provas de que inglês é muito fácil, tá? Então vamos lá, prova número 1. O vocabulário do inglês é muito fácil de aprender. Como assim? Você pode se perguntar. Bom, porque a Inglaterra sofreu domínio romano e francês também. Então a língua sofreu influência do latim, tá? E também do francês, que também vem do latim, certo? Então pra gente fica fácil, porque o português também é uma língua romana, certo? Então vai ser fácil para você prever ou mesmo tentar formar palavras. Por isso que a gente tem facilidade em falar palavras como, inventar palavras como, por exemplo, embromation, né? Ou enrolation, né? Porque esses são, né? Assim, de embromation, ou seja, embromação, esse sufixo são, vem do latim e no inglês então é shun, né? Embromation. Embromação, embromation. Então, por isso que é fácil. Então, olha só, eu vou te dar um exemplo com o finlandês. Muitos de vocês sabem que eu moro na Finlândia há 20 anos, né? E eu aprendi o finlandês, que, gente, vamos falar sério, é uma língua de outro planeta, tá? Então, assim, eu vou te mostrar como que o inglês é muito mais fácil de se aprender do que, por exemplo, o finlandês. Na verdade, o finlandês é uma das línguas mais difíceis de se aprender no mundo. Verdade? Pode dar uma gulgada aí, você vai ver que é verdade. Então, o que acontece? As raízes de muitas palavras do português vão ser parecidíssimas com o do inglês, por causa dessa influência latina e também francesa, tá bom? Então, vou te dar uns exemplos. Fique ligado! Competição. Competition. Kilpailu. Estudar. Study. Opiskella. Futuro. Future. Tulevaisuus. Experiência. Experience. Kokemus. Distância. Distance. Etäisyys. Pessoal. Personal. Henkilökohtainen. Intenção. Intention. Aikomus. Autor. Author. Tekijä. Coragem. Courage. Rohkeus. Sentença. Sentence. Tuomio. Futebol. E futebol, na verdade, é uma palavra emprestada do inglês, né? Então, futebol, football. Jalkapallo. Precisamente. Precisely. Nimenomaan. Então, gente, como vocês puderam muito bem ver, o inglês é mais fácil ou não é? É! Então, aprender vocabulário em inglês não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, fiquem tranquilos e vocês vão aprender porque parece com português, muita coisa parece com português, tá bom? E O finlandês parece nada com nada. Mas eu aprendi. Ou seja, se eu aprendi finlandês, você com certeza vai aprender inglês, tá bom? Tá gostando do vídeo, gente? Então lembre de apertar o like e se inscreva no meu canal. O motivo número 2, gente, porque inglês é fácil. A sintaxe do português é parecidíssima com a do inglês. O que é sintaxe, meu Deus do céu? Gente, a sintaxe é a ordem das palavras na frase, tá bom? Se eu falo, por exemplo, em português, meu nome é Fabiane, em inglês a ordem vai ser a mesmíssima. Meu nome é Fabiane, my name is Fabiane. Então, nessa frase você vê que a sintaxe, a ordem das palavras na frase é a mesma, tá bom? No inglês só muda 2 coisinhas no inglês, tá? A primeira vai ser o adjetivo. Então, em português a gente pode falar menina bonita, né? É uma menina bonita. Em inglês a gente tem que falar bonita menina.
A única coisa diferente é isso, tá? E também quando tem um possessivo. Então, se eu quero falar a casa da Maria, em inglês vai ser Mary's house, né? Então, a Maria vai lá pro início da frase, pro início, e a gente põe o apóstrofe S, né? Se a palavra termina já em S, não precisa pôr o S, né? Então, por exemplo, a casa da Maria é bonita, fica Mary's house is beautiful, né? Então, esse negócio do possessivo com o S e o adjetivo vir antes do substantivo são as únicas coisas no inglês que são diferentes, gente. Porque no mais, a sintaxe, ou seja, a ordem da frase, é a mesmíssima. Agora, Em finlandês, então em finlandês, só pra vocês terem uma ideia, gente, você não fala, eu sou do Brasil. Em inglês, I am from Brazil. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Mesmíssima sintaxe, certo? A mesmíssima ordem das palavras na frase. Agora, em finlandês, eu falaria eu sou Brasil do. Não tô brincando, gente. É assim que se fala em finlandês. Por exemplo, o livro está em cima da mesa, né? The book is on the table, né? A frase clássica do inglês. Em finlandês, o livro está mesa na. Então, gente, como vocês podem ver, o inglês é muito mais fácil, porque é parecidíssimo com o português, tá bom? Então, por exemplo, se eu falo, eu estou indo pro Brasil. I'm going to Brazil. Em finlandês, minä menen Brasiliaan. Eu tô indo Brasil para. É assim, gente. Então, vocês dão graças a Deus, levanta as mãozinhas pro céu que o português e o inglês se parecem na sintaxe, ou seja, na ordem das palavras, tá bom? Então esse foi o motivo número 2. Sintaxe parecida. O motivo número 3, gente, por que inglês é tão fácil? Por quê? Por quê? A conjugação dos verbos é retardada, gente. Nossa senhora, se vocês abrirem a boca pra falar que os verbos em inglês é difícil, eu vou bater em vocês, hein? Por quê, gente? Então, tirando o verbo to be, tá? Que é conjugado, todos os outros verbos, gente, vai ser igualzinho, só que na terceira pessoa vai ter um S. Só isso. É só isso de diferente, tá? Pra vocês entenderem, em inglês é mais ou menos assim. Eu fala, você fala, ele falas. Nós fala, eles fala, vocês fala, eles fala. É assim que fala. Tá bom? Então seria I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks. We speak, you speak, they speak. Tá bom? Então assim, não tem conjugação é muito fácil, gente. É o verbo na forma natural dele, ou seja, no infinitivo, né? Por exemplo, to speak, né? Igual a gente acabou de dar um exemplo, to speak. Então, aquele speak ali não vai ter diferença, você não vai conjugar ele só na terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? He, né? Que é ele, she, que é ela, e it, que é ele ou ela de coisa ou animal, né? Então, ou em frases impessoais também. Aí você vai ter a conjugação com... É só acrescentar um Szinho, gente. Só isso, meu Deus do céu. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual o inglês é muito fácil. Conjugação retardada. Então, não reclamem, viu? Outra coisa, gente, que faz o inglês, então número 4, que faz o inglês ser muito fácil, é que não existe diferença entre masculino e feminino. Gente, isso é um saco. Vocês veem que todos os gringos, tudo tentando aprender português, tem maior dificuldade nisso, né? Uma árvore, por exemplo, por que a árvore é feminina e não masculina? Né? Então, no inglês não tem isso, né? A cat pode ser um gato ou uma gata, né? A book, né? Em português, um livro, ele é masculino. Por quê? Por que o livro não podia ser feminino? Né? Então, em inglês não tem isso, gente. A única coisa que o inglês tem vai ser o it, né? Que você vai usar
quando você estiver falando de coisas. Então, por exemplo, eu não vou me referir ao livro como he, ou seja, como ele, né? Eu vou falar it, né? The book is on the table. It is on the table, tá bom? Mas tirando isso, gente, é muito fácil. Não tem masculino, não tem feminino. E você vê, no alemão tem o tal do neutro, né? Que dizem que é super difícil. Em inglês não tem nada disso, gente. É facinho, facinho. Tá bom? Então, é isso aí. Não existe masculino nem feminino em português. Desculpa, em inglês. Fazendo ser muito mais fácil do que no português. E o último motivo pelo qual o inglês é muito fácil é porque no inglês não existe acentuação, gente. E nem ser cedilha, essas coisas assim. Tudo bem, tem gente que vai achar a ortografia do inglês difícil, mas é uma questão de prática, né? Então, por exemplo, quando eu tava aprendendo inglês, como que eu fazia? Toda vez que eu aprendia uma palavra nova, eu decorava na minha cabeça como ela era escrita e como ela era falada. Até hoje eu faço isso com os meus alunos. Então, por exemplo, se a gente aprende a palavra house, né, que é casa, então eu vou, na minha cabeça, eu vou pensar como que eu acho que essa palavra soa ao ser escrita. Então, por exemplo, seria, em português, né, seria ouce, né, ouce, né, ou house. E aí, para eu falar house, então ficaria house, house. Então eu lembro como que ela é falada e como que ela é escrita, tá bom? Mas no mais você pensa bem, o francês também é cheio dos acentos e não faz o menor sentido a acentuação em francês, né? Em português, pelo menos, cai nas sílabas tônicas, né? Ou seja, as sílabas fortes, né? Mas mesmo assim, a gente também tem dificuldade, né? Em português tem hora você fica, né, mas o acento era onde mesmo? Então, e qual que é o acento que é? Né? E no inglês não tem nada disso, gente. Então, esse foi o último motivo, então, pelo qual o inglês é muito fácil de aprender. Gente, se eu aprendi finlandês, você vai aprender inglês com certeza. Então, para de falar que o inglês é difícil. Outra coisa que não é legal é a gente ficar falando isso, né? Porque se você fala, inglês é difícil, não vou aprender, que não sei o que, papapá. o que você tá fazendo? Você tá criando ali aquela sua realidade, né? O que a gente pensa se torna realidade. Então, gente, pensa em coisas positivas, tá? Então, em vez de falar, inglês é muito difícil. Não, você vai falar, inglês é muito fácil. Eu vou aprender inglês. Eu estou aprendendo inglês. Eu sei inglês. Inglês me dá alegria. Inglês é maravilhoso. Então, só coisas positivas, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe com os amigos que também estão aprendendo inglês ou que querem saber curiosidades do inglês ou se sentirem motivados para aprender inglês. É aqui nesse canal que eles têm que vir, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!